Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas, medrosas. Congresso Internacional do Medo. Carlos Drummond de Andrade, 1940, no livro Sentimentos de Mundo. Olá a todas e todos, discentes e docentes do Promestre. Primeiro eu quero agradecer o convite das nossas coordenadoras, professoras Terezinha e Maria Amália, para participar da abertura desse recomeço. Vamos recomeçar algo que na verdade é um começo, não é? Estamos então no primeiro seminário geral do programa na perspectiva de ensino remoto emergencial. Esse seminário ele se constitui de um momento assíncrono, ou seja, cada um de vocês vai assistir a minha fala em formato de vídeo num momento diferente, e de um momento síncrono, quando todos estaremos juntos virtualmente, claro. Bom, é exatamente sobre isso que eu convoco vocês a conversar nesse seminário. Na verdade, eu vou fazer aqui uma fala breve, que ela possa ser um motivador para a conversa que eu estou propondo para a gente. E de onde eu falo? Bom, eu sou Libéria Neves, muito prazer, sou professora do programa, especificamente na linha Educação, Ensino e Humanidades. E juntamente com outros colegas do programa e estudantes também, eu faço parte da Comissão de Apoio Discente. Então, eu falo a partir de um lugar atravessado por 3 campos: a educação, a psicanálise e a arte. E eu elegi um ponto, um recorte, para tratar aqui com vocês hoje. Uma fatia pequena, mas que pode dar bons frutos. Eu comecei esse vídeo com um poema de Carlos Drummond de Andrade. Ele está presente, como eu falei, no livro Sentimentos de Mundo, escrito pelo menos publicado em 1940. E é tão atual, não é? Congresso Internacional do Medo. E talvez este, né, como tantos outros poemas, escritores, se mantenha atual em qualquer tempo, exatamente por se tratar-se de um conjunto organizado pelo fio de sentimentos de mundo. Bom, eu quero começar dizendo assim que desde o ponto em que entramos na linguagem, a gente se torna parte de uma angústia, né? Nós vamos comungar assim um mal-estar na civilização. Um mal-estar na civilização em cada tempo, obviamente com suas particularidades. Então logo não é possível dizer qual tempo foi menos ou mais angustiante que o outro. Eles são muitas vezes apenas diferentes. E quando eu digo mal-estar na civilização, não precisa ser do campo da psicanálise ou da psicologia para perceber que eu estou fazendo uma menção a Sigmund Freud, que no texto Mal-Estar na Civilização, em 1930, ele destacou basicamente 3 fontes de sofrimento humano, que a gente pode resumidamente dizer, né, dessas 3 fontes. Uma delas, né, uma dessas fontes de sofrimento se origina do próprio corpo,
a doença, a deteriorização, deteriora tanto que é difícil de dizer, né? A fragilidade, a velhice, as que provêm do mundo externo, muitas vezes esmagadoras, impiedosas, como as forças da natureza, por exemplo, e do relacionamento com outros sujeitos, com as divergências, desencontros, incertezas. Nesse nosso tempo, vamos dizer, a transição entre o século XX e XXI, em meio a tantos avanços científicos, tecnológicos na comunicação, né? Que nós somos expostos o tempo todo a tanta coisa, tantos objetos, informações, redes, e mesmo assim, muitas vezes nos faltam elementos para dar conta desse mal-estar. E ainda na falta desses elementos, muitas vezes pautamos um imperativo de sucesso e produtividade, impossível e adoecedor, e dando mais consistência ainda, né, ao mal-estar que é constituinte. Mas para além disso, que podemos pensar que é de cada tempo, nós vivemos agora, nesse exato momento, uma situação concreta, radical, e assim como em momentos de guerra, grandes catástrofes, é uma experiência coletiva, né? E talvez a mais coletiva de todas elas em nossa história, porque além dela acometer todo o planeta, nós temos a comunicação globalizada, as informações em tempo real, cada número. Nós sabemos que nesse momento, cerca de 550 mil pessoas deixaram de existir. Puf. E 10% delas no Brasil. Nós estamos experimentando agora, né, o tempo todo, nesse momento, e não sabemos exatamente até quando, a convivência com uma ameaça ao organismo por parte de algo não vivo. E que para a gente se proteger é preciso nos isolarmos dos outros corpos e viver a realidade via plataformas que impõem outros modos de se relacionar com o tempo, com o espaço. Porque hoje, nessa experiência de isolamento, nós passamos a existir online. E nessa modalidade de existência, alguns marcadores simbólicos eles ganham outros significados. O infinito do espaço, ele passa a ser uma realidade concreta. E a relação com o tempo, sempre relativa, ela se evidencia assim, tendo em vista que a experiência virtual, digital, é distinta da experiência do corpo-organismo presente. Principalmente para aqueles que, assim como eu, constituíram as suas subjetividades numa lógica offline. Como é, né, a experiência do corpo com o tempo nessa perspectiva que estamos vivendo. Por exemplo, 50 minutos de aula presencial definitivamente não correspondem a 50 minutos de aula mediada por uma plataforma na web. 50 minutos, né, os minutos têm outra extensão. Nós nos esgotamos mais cedo em relação à experiência de sala de aula, né? Nessa outra dimensão do tempo e espaço, a gente se esgota mais rapidamente. Participar de um seminário geral na FAI, no Auditório Luiz Pompeu. Saudades do Auditório Luiz Pompeu. Participar ao vivo, presencialmente, me faz deslocar até a universidade. Um investimento, no meu caso, de dirigir, caminhar, cumprimentar uma dezena de pessoas pelo corredor, na faculdade de educação, digamos um investimento de cerca de 60 minutos. Agora, participar de um seminário geral via plataforma da web, no cômodo da minha casa, né,
me faz deslocar de um cômodo a outro. Alguns passinhos. Um investimento de entrar e fechar a porta, de menos de 2 minutos. E aí eu pergunto, para onde vão esses 58 minutos que me sobram? Porque em tese é um tempo que me sobra, um tempo em confinamento. É possível confinar o tempo? É possível guardar esse tempo para viver depois? Perguntas sem respostas, entre tantas. Eu costumo dizer que onde há perguntas sem respostas, só cabe a arte. Então eu pergunto, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, sem discurso, está sem carinho? Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua inocência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais, José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse uma valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho no mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fugiu a galope, você marcha, José. José, para onde? Mais uma vez. Carlos Drummond de Andrade, José, publicado originalmente em 1942 na coletânea Poesias. E agora, José, uma situação inédita, onde, como disse Drummond, existem apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro. Algo inédito também no sentido de não dito. O poeta conseguiu dizer, e talvez nós precisemos agora de nos tornarmos um pouco poetas, inventarmos um modo de significar minimamente esse momento de vazio, de perda, de desamparo, de morte. E cada um à sua maneira, porque esse medo nos remete também aos medos singulares que são únicos a cada sujeito. Portanto, não há receita. E como consequência dessa grande contingência, né, que atravessa as nossas vidas, essa situação de pandemia, nós nos tornamos um pouco poetas, porque temos que lidar com o súbito das mudanças radicais que se apresentaram para o nosso cotidiano, né? Que também são experiências de morte, de perda de uma suposta estabilidade, de um suposto controle. Dessas pequenas coisas, mudanças no modo de vida, algumas perdas, é preciso então fazer um luto disso.
e darmos seguimento à vida, com alguns dificultadores, claro, pois não temos um ponto de orientação assim, suficientemente apaziguador para a situação. No nosso ambiente profissional, por exemplo, no campo da educação especificamente, não temos nem ministro ocupando a pasta e temos um governo visivelmente pautado na necropolítica do extermínio. Poetas, é preciso inventar algo que nos oriente minimamente com a relação, na nossa relação com o nosso desejo. Bom, nesse cenário, esse nosso recomeço aqui hoje, por mais inseguros que estejamos, ele é um convite à vida, porque ele é um convite à invenção. E nesse caso, a invenção, ela só pode ser coletiva. E penso que é o que estamos fazendo. Estudantes e professores se organizando com comissões, levantando as condições de cada um, discutindo possibilidades, produzindo documentos a partir de orientações mínimas que vêm das instâncias superiores para garantir isso, né? Fazemos isso para garantir um novo modo de fazer. E apesar da gente tentar buscar pensar, né, em todas as variáveis para não se deixar ninguém de fora, discentes ou docentes, é no caminho que nós vamos nos deparar com o que certamente nos escapou e o que ainda certamente irá nos escapar, né? Esses dias, numa conversa com uma orientanda, via WhatsApp, obviamente, sobre os preparativos para o retorno, né, para o retorno remoto emergencial, ela me disse assim: Libéria, eu estou morrendo de medo desse novo formato. E eu respondi: nós também. Eu disse a ela que o que vai ser, né, será o possível para nós, o possível para vocês, porque nós estamos todos no mesmo barco. E não estamos lidando com um problema localizado, meu ou seu, desta ou daquela universidade ou cidade. É uma mudança no planeta, a qual envolve morte de gente, morte da natureza, morte da economia. E qualquer tentativa nossa é um sopro de vida, seja como for. E apesar do medo, nós estamos todos muito desejosos. E é isso que talvez possa sustentar o movimento de reinventar. Essa é a nossa saída, a saída pela via da saúde. Obviamente que tem outras, mas a nossa conversa aqui em relação a esse recomeço é um convite de vida, é um convite de saída pela saúde. Que sejamos poetas, não é? Com essa pequena fala que eu preparei para esse recomeço, né? Eu não quero assumir o risco de ser romântica. Então, na finalização aqui, eu não vou concluir sozinha, eu vou concluir com a ajuda, mais uma vez, do Drummond, que se ele for romântico, ele tem licença para isso. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não darei os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas.
Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Carlos Drummond de Andrade, De Mãos Dadas, publicado no livro Sentimentos de Mundo, em 1940. Então eu convido a todos e todas a conversarmos um pouco sobre tudo isso. Muito obrigada.